Olá, alunos da disciplina de Cálculo 1, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, bem-vindos. Estamos terminando essa nossa semana de revisão dos vários assuntos estudados ao longo da disciplina e vamos fazer mais alguns exercícios significativos e recordarmos algumas das técnicas que nós estudamos nessa disciplina. Um dos resultados que nós vimos já na parte final da disciplina foi a regra de L'Hopital. É uma regra de cálculo de limites, mas que só pode ser estudada no final porque ela envolve derivadas, certo? Limites que sejam indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Eu coloquei mais, menos, porque o sinal não é relevante, infinito sobre infinito. São limites em que a variável pode estar tendendo para um número, ou para mais infinito, ou para menos infinito. Não importa para onde que a variável está tendendo, pode estar tendendo para um número finito, ou para mais ou para menos infinito. O que diz a regra de L'Hopital? Quando a gente vai calcular o limite do quociente, deu aquela indeterminação, uma daquelas. Se o limite de f' sobre g' for finito, existir e for finito, o limite da f sobre a g é igual ao limite da f' sobre g'. Então, quando nós temos uma indeterminação daquelas, nós deixamos de lado a f sobre g, pegamos f' sobre g' e analisamos se tem limite. Não confunda com derivada do quociente. Não é a derivada do quociente, que seria a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro pela derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. É quociente das derivadas. Então, um exemplo. Você vai calcular limite para x tendendo a 3 de ln de x menos 2 sobre seno de x menos 3. Quando x tende a 3, isso dá uma indeterminação 0 sobre 0, porque se você colocar aqui x igual a 3 dá ln de 1, que é 0, e aqui dá seno de 0, que é 0. Então deixa esse limite parado, determinação, 0 sobre 0. Calcula o limite de f' sobre g'. Derivada de ln, 1 sobre o argumento, vezes a derivada do argumento, que nesse caso é 1. Derivada de seno, cosseno do argumento, vezes a derivada do argumento, que também é 1. Então é isso. Quando x tende a 3 agora, isso tende a 3, 3 menos 2 é 1, 1 sobre 1. Isso tende a 3 menos 3, que é 0, cosseno de 0, que é 1. 1 sobre 1 sobre 1, que dá tudo 1. Então deu um limite finito que existe. Então o limite original também é 1. Essa é a força do critério de L'Hopital. Olha essa função, x elevado a menos x. X tendendo a infinito agora. Bom, o limite de x é infinito. O limite da exponencial de menos x, que é 1 sobre a exponencial, é 0, porque a exponencial vai para infinito, 1 sobre ela vai para 0. Então a indeterminação ainda é uma indeterminação, 0 sobre vezes mais infinito. 1 é mais infinito, outro é 0. Acontece que esse tipo de indeterminação, 0 mais infinito, 0 menos infinito, a gente não tem como resolver diretamente. Não dá para aplicar L'Hopital neste caso assim, colocar diretamente ali o critério de L'Hopital. Então eu tenho que fazer uma transformação. Eu vou pegar esse e elevado a menos x e vou colocar no denominador x sobre e elevado a x. Agora, quando o x vai para infinito, ambos vão para mais infinito. E aí fica uma indeterminação mais infinito sobre mais infinito. Essa é possível ser tratada com L'Hopital. Certo? Então, derivada, derivada. Derivada de x é 1. Derivada de e a x é e a x. X tendendo a infinito, isso vai para infinito, isso vai para 0. Então, o limite desta função é 0. Veja como o teorema de L'Hopital é muito eficiente, né? Ele funciona super bem. Quando as indeterminações permitem, né? Só para vocês verem, o gráfico da função x e a menos x está aqui. Um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Mostrar que ela tem um ponto crítico no 1, que esse ponto é de máximo. Ela muda de concavidade no 2, aqui a concavidade é para baixo. Passou do 2, a concavidade fica para cima. E quando o x tende para infinito, ela tende para 0. Tá? E sabe o que me ocorre quando eu olho para essa figura? Fazer a seguinte pergunta. Será que a área debaixo desse gráfico
é finita ou infinita? Isso também é uma pergunta que nós analisamos na disciplina. Como é que chama isso mesmo? Integral imprópria. Então, eu vou chegar lá. Mas para calcular a integral imprópria, eu preciso calcular integrais definidas. Então, eu vou colocar uma pergunta intermediária. Quem é a primitiva dessa função x e a menos x? E com isso nós vamos recordar um dos nossos métodos de cálculo de primitivas, a integração por partes. Então, como é que eu calculo essa integral? Por que eu vou usar partes, hein? Porque esse x eu faço... o e elevado a x derivando e integrando fica no mesmo contexto, fica na mesma categoria de funções, porque o e elevado a x, quando deriva, dá ele próprio. E o x, quando eu derivo, diminui, vira 1. Diminui o expoente, vira 1. Então, eu chamo o x, eu chamo de u, e claro que se eu derivar em u, du é sinônimo de dx, porque é a mesma coisa. Esse e a menos x dx, eu vou chamar de dv. Então, isso já é uma derivada de um v. E a menos x dx. Quem é o v? Que se eu derivar da e a menos x? Bom, a derivada de e a menos x é menos e a menos x. Se eu quero que a derivada de e a menos x, então tem que ser menos e a menos x. Deriva, mantenho menos, e a menos x, a derivada é o próprio e a menos x, vezes, por causa da regra da cadeia, a derivada do expoente, aparece um menos aqui na frente, dá mais e a menos x. E o dx que está indicando derivação. Então, a integração por partes funciona assim. Integral de u dv é uv menos integral de v du. Deste jeito, como está escrito aqui, se eu estiver falando só das primitivas. Se eu estiver falando de integral definida, de a até b, eu ponho aqui extremos a até b, aqui eu coloco a até b e aqui eu coloco ab. Então também dá para fazer a integração por partes na integral definida, colocando os extremos de integração naquela forma. Tudo bem? Então vamos lá. Integral de e de x e a menos x, como eu chamei isso de u é u, como eu chamei isso de dv é dv. uv menos v du. U é x, v é menos e a menos x. Isso aqui é uv. Menos da fórmula, v é menos e a menos x dx. E dx que é o que veio do du, né? O du que é o dx. Então fica menos x e a menos x, menos com menos mais, e tenho que fazer a primitiva de e a menos x. A primitiva de e a menos x é menos e a menos x. Então veja, menos com menos ficou mais, e na primitivação é que apareceu o menos. E a constante, que sempre tem quando a gente calcula uma primitiva, uma constante arbitrária. Ok? Então a primitiva está calculada. Com isso eu consigo responder a seguinte pergunta natural. A integral imprópria de 1 a infinito de x e a menos x é convergente? A pergunta que foi formulada em linguagem formal, integral imprópria convergente, ela tem uma versão bem concreta. O que eu quero saber é se a área debaixo do gráfico é finita. Aqui está o gráfico da função, que eu já tinha mostrado para vocês. Pega de 1 para infinito, pega essa área aqui, que está sombreada, que está achurada nessa figura, e eu pergunto, essa área é finita ou infinita? Isso é a pergunta se a integral imprópria é convergente ou divergente. Tá ok? Então, se for finita é convergente, se for infinita é divergente. Como é que nós fazemos o cálculo? A integral imprópria é o limite da integral definida. Eu faço a integral definida de 1 até b, quer dizer, eu venho até um certo b fixo, que ele tem a característica de ser fixo porque eu vou fazer a integral de 1 até b. Só que depois ele vai variar. Primeiro ele fica fixo, integral de 1 até b, x e a menos x. Integral definida usual. Aí eu faço o limite quando o b tende para infinito. Tá? Bom, como a primitiva de x e a menos x nós já calculamos é menos x e a menos x menos e a menos x, e eu quero fazer a integral de 1 até b, teorema fundamental do cálculo, primitiva de 1 até b. E depois eu vou passar o limite quando o b vai para infinito. Agora é só substituir, menos b e a menos b, menos e a menos b,
menos do extremo inferior, agora eu ponho x igual a 1, menos 1e a menos 1, menos e a menos 1. Cuidado com todos os sinais, b e a menos b, e agora eu vou fazer o limite para b tendendo a infinito. Por causa, nós já calculamos, né, o limite de x e a menos x, isso é zero, isso é zero. Aqui eu tenho menos com menos mais e a menos 1, que é 1 sobre e, menos com menos mais e a menos 1, que é 1 sobre e, 2 sobre e. Então, quando b tende para infinito, essa integral tende, o limite das integrais definidas tende para b 2 sobre e, e, portanto, essa integral imprópria é convergente e a área debaixo do gráfico é finita. É bonito essa história de integral imprópria, né? Agora eu vou fazer um exercício parecido, verificar se a integral imprópria 2 a mais infinito de 1 sobre x ln de x dx converge ou não. Coloquei um outro exemplo para fazer uma outra integração agora por substituição. Não farei por partes, farei por substituição. Por que eu escolho substituição? Porque eu estou identificando a função ln e a sua derivada presentes na fórmula. Então, se eu chamar u de ln, a derivada du é 1 sobre x dx. Então, aquela fórmula é a integral de 1 sobre x dx, que é o du, e u, que fica uma integral simples. Como é uma integral definida, eu já vou fazer a mudança nos extremos. Quando x é 2, u é ln de 2. Quando x é b, u é ln de b. Eu estou fazendo a integral definida de 2 até b para depois passar o limite quando b tende a infinito. Então, essa integral de 2 a b de 1 sobre x ln de x, fica a integral de ln de 2 a ln de b, porque eu mudei os extremos. O ln é o que eu chamei de u, então isso é 1 sobre u. 1 sobre x dx é o du, portanto, eu estou com a integral de 1 sobre u du. Primitiva de 1 sobre u é o ln de u. Estrito rigor é ln do módulo. Mas como nós estamos trabalhando de ln de 2 a ln de b, que são positivos, a partir do ln de 1 é 0. Para frente do 1 fica tudo positivo. Então, como todas as variáveis são positivas, não preciso pôr o módulo. E essa integral de 2 a b dá ln do ln de b menos o ln do ln de 2. E quando eu faço o limite para b tendendo a infinito, de integral de 2 a b, dá o limite para b tendendo a infinito do ln de b menos o ln do ln de 2. Ora, quando b tende para infinito, esse é fixo. Mas o b vai para infinito, o ln de b vai para infinito, e o ln do ln vai para infinito. Como o b vai para infinito, o ln vai para infinito e o ln do ln vai para infinito, esse limite é mais infinito. E, portanto, a integral imprópria diverge. Eu coloquei o gráfico da função 1 sobre x ln de x, para vocês verem, não fazia parte do exercício. Só está definido para x positivo. Ela tem uma parte aqui entre 0 e 1, que ela é negativa. Percebe, o x é positivo, mas ln de 1 é negativo, ela tem esse comportamento. Do 1 para frente ela tem esse comportamento, ela tende a 0, claro. Né, ambos tendem para infinito, 1 sobre tende a 0. Mas a área achurada aqui é infinita, que é uma outra maneira de dizer que a integral imprópria diverge, porque a área é infinita. Certo? Vou mostrar uma ideia que complementa o que nós fizemos na disciplina. 1 sobre x ao quadrado ln de x, integral imprópria também, de 2 a infinito. Nós fizemos um exercício geral do tipo integral de a até infinito de 1 sobre x elevado a alfa. E vimos que isso convergia se somente se alfa era maior que 1. Divergia se somente se alfa menor ou igual que 1. Nós fizemos também a integral imprópria de 0 a 1, que aí é o contrário ao resultado. Tá? Mas a integral imprópria para infinito converge se alfa é maior do que 1. Então eu sei que 1 sobre x ao quadrado de 2 a infinito é uma integral imprópria convergente.
Tá? Agora eu vou usar a seguinte ideia. Eu estou multiplicando o x ao quadrado por ln. O ln tende a crescer. Quando x é maior do que e, o ln de x é maior do que 1. Então, a partir de x igual a e, x ao quadrado é menor do que x ao quadrado ln. Portanto, 1 sobre x ao quadrado ln é menor do que 1 sobre x ao quadrado. Agora me acompanha. Se a área debaixo do gráfico dessa é finita e essa é menor, então a área debaixo do gráfico dessa também é finita. E, portanto, essa integral converge. Isso tem nome, chama critério da comparação, e pode ser enunciado assim. Se você tem duas funções positivas e a integral imprópria da maior converge, a integral imprópria da menor converge. E se a integral imprópria da menor diverge, a integral imprópria da maior diverge também. Na verdade, as duas sentenças dizem a mesma coisa. E por que isso é verdade? Ora, uma função é maior que a outra. Se a área debaixo da maior é finita, o que acontece com a área debaixo da menor? Finita também. E se a área debaixo do gráfico da menor é infinita, a área debaixo do gráfico da maior é infinita. Por isso que o critério da comparação funciona. Se a maior converge, a menor converge. Área finita na maior, área finita na menor. Se a menor diverge, a maior diverge. Área infinita na menor, área infinita na maior. Claro, não é? Bonito isso, hein? E para terminar, vou fazer um exercício do cálculo de uma primitiva do tipo decomposição em frações parciais. Como que eu acho uma primitiva de x menos 5 sobre x2 menos 4x mais 3? Primeiro a gente faz a decomposição em frações parciais. Primeiro tem que fatorar o denominador. x2 menos 4x mais 3 igual a 0. Acho as raízes. X igual a 1 e 3. É só resolver a equação do segundo grau. E isso permite decompor aquele denominador como x menos 1, x menos 3. Aí eu pego a fração racional quociente de polinômios e escrevo como a sobre x menos 1, bx menos 3. Somo o lado direito. Denominador x menos 1, x menos 3, que na verdade é igual a x2 menos 4x mais 3. Eu calculei as raízes para escrever isso e isso ser igual a isso. Faço a conta. Isso divide por x menos 1 dá x menos 3, ax menos 3. Divide por x menos 3 dá x menos 1, bx menos 1. Daí dá, reagrupando, ax, bx dá a mais bx. Menos 3a menos b sobre x2 menos 4x mais 3, porque esse produto é igual a isso. Quando eu calculei as raízes, era justamente para fatorar esse denominador. Então, denominadores iguais. Então, numeradores iguais. Como o numerador é x menos 5, aquele a mais b tem que ser 1, e aquele menos 3a menos b tem que ser menos 5. E eu caí num sistema em a e b. Resolvendo, dá a igual a 2, b igual a menos 1. Deixo para vocês resolverem, mas pode testar. A mais b, 2 menos 1 dá 1. Menos 3a dá menos 6. Menos b fica menos menos 1, fica mais 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, quando eu quiser calcular a primitiva disso, dá a primitiva disso menos a primitiva disso, porque eu pus aqui o a igual a 2 e o b igual a menos 1. Primitiva disso é 2ln do módulo de x menos 1, menos ln do módulo de x menos 3 mais constante, e eu faço aqui agora uma simplificação em cima da expressão do ln. O 2 eleva o x menos 1 ao quadrado, o menos joga o x menos 3 para o denominador, fica ln desta expressão em módulo mais constante. Se eu estivesse calculando integral definida até b era calcular a primitiva em b menos a primitiva em a. Ok? Então, nós estamos encerrando a nossa disciplina, uma disciplina riquíssima. Tenho certeza que vocês gostaram muito de todas essas técnicas que nós aprendemos. Teremos outros cálculos pela frente, onde essas mesmas ideias serão expandidas e aprofundadas, e eu tenho certeza que vocês vão usar muito essa disciplina de cálculo nas demais disciplinas do curso de vocês. Nos despedimos por aqui.